Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a estudar o verbo to be, going to e comparar com o presente simples para a ideia futura, certo? Então, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês e nós vamos direto ao ponto, tá? Selecionei aqui alguns exemplos para nós estudarmos, alright? No final do vídeo, eu falo um pouquinho sobre o canal, né? Para vocês entenderem melhor qual que é a dinâmica do canal. Bom, vamos começar com esse exemplo aqui, né? Antes de começar o exemplo, evidentemente, é importante a gente lembrar o que é o tempo presente, né? O tempo presente, basicamente, ele tem um verbo principal. Observe esse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar só um minuto, gente. Para eu poder aumentar até o tamanho da letra. Ó, this cheese smells horrible, né? Então, aqui nós temos uma frase no presente simples. Temos o verbo principal smell, que é o verbo cheirar, né? Ou ter o cheiro de... Ele está com S, porque no presente simples, quando nós temos verbos com o sujeito he, que é ele em inglês, she, que é ela, ou it, que é ele e ela, pronome neutro, nós colocamos S no verbo, tá? Então, é assim que a gente conjuga. Por exemplo, você tem o verbo play, vai virar plays, certo? Então, não é plural, tá, gente? É uma conjugação no presente. Você só vai admitir duas formas de conjugação. E, de modo geral, o verbo ele vai manter o verbo ele vai manter a sua forma infinitivo, né? Porque você tem o verbo to play, que é o verbo brincar, jogar, né? To play, né? Então esse aqui é o verbo no infinitivo com to. No presente é play, e para he, she ou it a gente coloca plays, né? Por que this cheese smells horrible está com S aqui? Por quê? This cheese é o quê? Este queijo, né? This é este, esta, isto. Então, quando fala este queijo, cheira horrível, né? Bom, é isso aqui, ó. Este sujeito a gente pode colocar, substituir por it. It smells horrible, né? Cheira terrível. Aí nós temos, observem bem aqui, I'm not going to eat it, né? Eu não vou comer do queijo, né? Nós temos aqui o verbo to be going to, tá? Que é o verbo que expressa a ideia no futuro, né? É como se fosse assim, ir fazer alguma coisa, tá? To be going to é como assim, eu vou alguma coisa, né? Eu vou fazer alguma coisa. Então, quando eu falo I'm not going, quer dizer eu não vou, tá? Ou eu não irei. I'm not going to eat it. Eu não vou comer, né? Eat é o verbo comer. Então, to be going to é o verbo to be, né? Esse I'm aqui, ele pode ser substituído por I am. I am not going to. A negativa do I am é I am not ou I'm not, né? Que aqui está, inclusive, a forma abreviada. Verbo to be, eu não sou ou eu não estou, né? Eu não estou indo comer o queijo, né? Traduzindo ao pé da letra seria isso. Só que a gente traduz como eu não vou fazer alguma coisa, né? I'm not going to eat it. Eu não vou comer o queijo. Esse it aqui é um pronome objeto que está se referindo ao queijo, né? Este queijo. This cheese, alright? Então não tem muito segredo, é bem simples, né? Agora, vamos entender por quê. Por que eu usei o I'm not going to? Porque o verbo to be going to,
né, a locução verbal, né, essa expressão to be going to, ela é usada para quando você planejou fazer alguma coisa, ou quando você está decidido fazer alguma coisa. Então, geralmente é uma ação planejada, não é algo que você decidiu na hora da fala, né? Então, como eu sei que o queijo está com um cheiro terrível, você já está decidido, eu não vou comer. Eu não vou comer o queijo. Então, tem um fato ou um contexto que está embasando a sua decisão de não comer, né? Então, você tomou a decisão já. Você já decidiu que não vai comer. Esse é o sentido da frase quando a gente usa o to be going to, né? E temos outros exemplos também para ver. Aqui nós temos um exemplo no presente contínuo, tá? O presente contínuo também é usado para expressar ideias no futuro, né? O que é o presente contínuo? É o verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing. Então, quando eu faço assim, ó. I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora, certo? Então, aqui eu uso o verbo to be correspondente ao sujeito, né? Se for I, vai ser am. Se for he, vai ser he is. He is studying English now. Se for nós, we are studying English now. Então, tudo vai depender do sujeito, né? Do verbo to be. I am, né? You are. He is. She is. It is. We are. They are. Certo? Essas aqui são as conjugações de verbo to be. Nós vamos usar o verbo to be tanto no presente contínuo, né, que é o verbo to be mais o verbo principal com ing, quanto no to be going to, porque é to be, é o verbo to be que está aqui. Então, como o sujeito aqui é I, eu usei I am, né? I am not going to eat it. Aqui, neste exemplo também, I am, mas poderia ser you are studying English now. Você está estudando inglês agora. She is studying English now. Ela está estudando inglês agora. They are studying English now. Eles ou elas estão estudando inglês agora. Ok? Então, tá bom. Eu vou deletar aqui essa parte para a gente poder continuar a explorar essa frase aqui, tá? Você pode pausar para copiar, né? Bom, what time are you meeting Emily this evening? Aqui nós temos uma expressão interrogativa, um pronome interrogativo. What time? Ou seja, que horas? Quando nós temos pronomes interrogativos, na pergunta, eles vêm primeiro, né? Eles vão na ordem. Nós colocamos primeiro pronomes ou expressões interrogativas para depois a gente ter a pergunta propriamente dita. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, are you meeting? Observe que o verbo to be, ele vem antes do sujeito, né? Porque numa frase afirmativa seria you are meeting Emily today. Por exemplo, você está encontrando Emily hoje. Aqui está com ideia futura. Ou seja, você vai encontrar Emily hoje, né? Meet é o verbo encontrar. Aqui está com ing, né? Que no presente contínuo ele remete à ideia do gerúndio. O que é o gerúndio? É o nosso NDO, né? Eu falo, I am studying, eu estou estudando. I am meeting, eu estou encontrando. Só que a gente não traduz, neste caso, como um tempo contínuo, porque eu estou expressando uma ideia futura. Então, o presente contínuo, ele pode ser usado, né? Pode ser usado para expressar ideias
no presente, algo que está acontecendo no momento da fala ou em torno do momento da fala, eu falo assim, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Não agora, mas eu estou no processo de ler um livro. Então, é uma ação que o evento que está acontecendo ou no momento da fala, ou em torno do momento da fala, ou no contexto do momento da fala. Porém, eu posso usar o verbo, o presente contínuo, para expressar futuro. E é o caso aqui, né? Deste exemplo, né? You are meeting Emily today. Ou seja, você está encontrando Emily hoje. Aqui, nós temos uma frase na afirmativa, certo? Esse meeting aqui é verbo, tá, gente? Porque meeting pode ser também reunião, encontro em inglês. Então, existe essa possibilidade de você substantivar ou até adjetivar palavras com ing. Então, nem tudo que tem ing é um verbo no tempo contínuo. Tá? Não é, nem sempre o que você vê com ing é um verbo no gerúndio, pode ser uma outra coisa. Então, é importante prestar atenção. Na pergunta, o verbo to be, ele é invertido, certo? Aqui é afirmativa. Quando eu faço uma pergunta, eu coloco o are no início da frase, certo? E coloco o ponto de interrogação. Então, eu inverto a ordem verbo e sujeito. Só que, né, no presente contínuo, você pega o verbo to be, coloca antes do sujeito. Só que aqui eu coloco a expressão interrogativa antes de tudo. Então, what time, então a expressão interrogativa, se presente, ela virá primeiro. Depois você tem o verbo to be, o sujeito, o verbo principal com ing, né? What time are you meeting Emily this evening? E depois você tem o objeto e a expressão adverbial, se for o caso. Então, a que horas ou que hora você vai encontrar, tem uma ideia futura, né? Você vai encontrar Emily esta noite, né? This evening, né? This, pronome demonstrativo. A gente viu aqui um exemplo com pronome interrogativo cá em cima, onde? Aqui, ó. This cheese. Pronome demonstrativo, perdão. Pronome demonstrativo, que é este, esta, isto, tá? E aqui também o pronome interrogativo, o pronome demonstrativo, que está acompanhando aqui a palavra evening. E this evening tem uma ideia adverbial, porque se refere a tempo, né? Esta noite. Alright? Então, apesar de eu usar o presente contínuo aqui, a ideia é futura. Você não vai traduzir como que hora você está encontrando Emily, né? A ideia é como se fosse que hora você vai encontrar Emily esta noite. E aqui subentende-se que é algo planejado. Ou seja, eu já sei que você vai encontrar Emily, eu só estou perguntando o horário que você vai encontrar Emily, tá? Outro exemplo aqui é de ideia de verbo presente contínuo expressando ideia futura na primeira frase aqui, ó. I'm leaving next week. I'm leaving next week. O que é leave? O verbo leave é o verbo deixar, tá? Sair, ir embora. Quando você fala assim, I'm leaving, eu estou saindo, estou indo embora. Quando eu coloco ing no verbo leave, como ele termina com e, verbos terminam com e, gente, você tem que tirar o e e colocar o ing, tá? E fica estranho também, né? Não existe live in, não, é living. Tá? Então, alguns ajustes podem ser necessários quando você acrescenta ou S no verbo, ou ing, ou quando você conjuga o verbo no passado simples, né, colocando a terminação ed. Então, tem diversas situações. I'm leaving. Aqui temos o quê? Presente contínuo, né? A estrutura do presente contínuo, eu tenho o verbo to be,
am, né? I'm ou I am, e tem o verbo principal com ing. Então, eu estou saindo ou indo embora na próxima semana. Aqui fica até razoável você traduzir no presente contínuo, né? Dependendo do exemplo, fica até legal. Então, eu vou embora na próxima semana, eu estou indo embora na próxima semana. Então, apesar de ser um tempo presente, eu estou expressando uma ideia futura, certo? Porque next é próximo ou próxima e week, semana. Então, I'm leaving next week significa eu estou saindo, eu estou indo embora na próxima semana. Por que aqui eu usei o presente contínuo? Olha só, aqui eu falei, ó, I've booked my flight. Nós temos aqui o presente perfeito, present perfect. O presente perfeito, dentre outras situações, ele é usado quando você quer dar uma informação ou algo que você fez no passado e que tem relação, está conectado com o presente, certo? Porque aqui eu estou dizendo, ó, eu já agendei o meu voo, né? Book é o verbo agendar, né? Tem o sentido de reservar, né? Eu reservei meu voo, né? I've booked my flight, né? Eu reservei meu voo, né? É melhor do que agendar. Então, book é reserva, né? Neste caso, é o verbo reservar. I've booked. Aqui nós temos ed. Lembra que eu falei que os verbos, eles podem ter a terminação ed? O ed, gente, ele é usado para verbos regulares para expressar ideias no passado e no particípio. Por exemplo, você tem o verbo play, que é brincar, jogar. O passado dele é regular. Você acrescenta ed. O particípio dele também. Então, todos os verbos em inglês vão ter conjugações, né? No passado simples e no particípio. Porém, é importante salientar que existem verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, você acrescenta ed, né? Existem algumas especificidades, evidentemente, né? O verbo study, por exemplo, né? Ele termina com y, precedido de uma consoante. Eu vou tirar o y e colocar i antes de colocar o ed, né? Então, tem algumas situações que você vai ter que fazer pequenos ajustes no verbo, né? O verbo que já termina com e, você vai colocar somente o d, certo? Só que o verbo live, ele não é um verbo regular, né? Eu tô pensando aqui no verbo live. O verbo live, Thales, então eu posso pegar o verbo live e colocar o d. Não. Live é um verbo irregular. O passado dele é left e o particípio também é left, tá? Então, o passado irregular e o particípio dele também é irregular. Alright? Só que aqui nós temos o presente contínuo. I'm leaving. Eu estou saindo, eu estou indo embora na próxima semana. I've booked my flight. Eu reservei meu voo. Então, aqui temos a estrutura clássica, né, dos tempos perfeitos. A primeira estrutura que você estuda, de tempo perfeito é o presente perfeito. É o primeiro que você estuda, que é o verbo have, mais o verbo principal no past participle. Ou simplesmente no participle, né? Verbo no particípio. Particípio é o quê? Essa terceira coluna aqui, tá? Então, você tem presente simples, passado e particípio. São as três conjugações. E verbos irregulares você tem que memorizar, né? O verbo book é um verbo regular, então eu só acrescento ed. Quanto que eu vou saber se um verbo é regular ou irregular, Thales? Com a prática, né? Eu já falei até em alguns vídeos anteriores que muitos pegam a lista de verbos irregulares, né, que toda gramática tem,
geralmente fica no final do livro, e começa a ficar decorando aquela listagem, né? Eu fiz isso quando eu estava na 6ª série, né? Na 6ª série, eu não sei o que seria o correspondente. É um ensino fundamental, né? Não chega a ser o ensino médio, a 6ª série, né? A gente tinha até a 8ª série, o ensino fundamental, e depois ia para o 2º grau, né? Que é o ensino médio. Então, lá para a 6ª série, a gente foi introduzido o tema do verbos irregulares, do present perfect. Começamos a ver esses tempos verbais. E aí, era um bicho-papão, porque você tinha que ficar memorizando esses verbos, né? Mas aqui, o importante é, veja muitos exemplos, seja exposto à maior quantidade de exemplos possíveis, né? Repita as frases, escreva um caderno para você ir assimilando, o que é melhor do que você ficar memorizando, né? Porque senão vai ficar no curto prazo. Você decora, entre aspas, hoje, e amanhã você abolir. Enquanto você, sendo exposto a maior quantidade de exemplos, por repetição, você acaba aprendendo mais. É igual português. Como você enriquece o seu vocabulário português, né? Quanto mais você lê, melhor você escreve, melhor você fala, né? Mais vocabulário você vai adquirindo. Então é assim com qualquer idioma, com o inglês também é a mesma coisa. My é o quê? O que é my? É um pronome adjetivo que está acompanhando o substantivo flight, né? Flight é o quê? Voo, certo? Você tem o verbo fly, que é o verbo voar, e você tem o substantivo flight, que é voo, tá? Alright? Para esse vídeo, acho que tá suficiente. Depois a gente vai ver mais exemplos. Tem bastante coisa ainda pra gente ver sobre esse tema. Lembre-se que este canal tem mais de 800 vídeos, então mesmo eu fiquei 10 dias sem gravar, que eu tava com uma crise alérgica horrorosa. Então, se eu fosse ficar gravando vídeo, eu ia ficar espirrando o tempo inteiro. Agora deu uma melhorada e eu tô resolvendo gravar vídeos, tá bom? Não se esqueça de que este canal tem vídeos de vocabulário, de gramática, de inglês para negócios. Navegue nas playlists, né? Abra a página principal, você vai ver. Vídeos do nível básico, tem explicações em português, como este vídeo, né? Então, você olha pelo título, você vai ver se existe um termo em português, por exemplo, gramática básica, o vídeo é em português. Ou inglês para negócios, o vídeo é em português. E quando o título é todo em inglês, quer dizer que o vídeo também será inteiramente em inglês. Então, tem vídeos também para o nível avançado, tanto de gramática, de vocabulário, de inglês para negócios. Tem muito conteúdo aí para você poder estudar. Alright, don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. And give a thumbs up if you enjoyed the content of my videos. Dê um joinha se você curtiu o conteúdo, alright? See you next video. Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye.